que errônea visão da objetividade. Focalizam as pessoas ou as iniciativas com as lentes deformadas dos seus próprios defeitos. Olha que interessante. Às vezes nós olhamos as pessoas com a lente dos nossos defeitos. Gente, isso aqui é muito sério, hein? Muitas vezes nós olhamos para os outros com a lente dos nossos defeitos. É por isso que Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados. É por isso que Jesus disse: antes de tirar o cisco do olho do irmão, tira a primeira trave que está no teu olho. Olha que conselho precioso. Focalizam as pessoas, então muitas vezes a gente focaliza as pessoas ou as iniciativas dessas pessoas, mas com as lentes deformadas dos seus próprios defeitos. Então muitas vezes nós colocamos o defeito no outro, e às vezes o defeito está em mim, e às vezes o defeito está em nós. E com ácida desvergonha, criticam ou se permitem vender conselhos. Então, com a minha lente toda defeituosa, com o meu olhar todo defeituoso, eu ainda quero aconselhar, eu ainda quero criticar. Então, gente, olha o perigo que a gente se enfia. Quando a gente começa a olhar o outro, mas diante dos meus defeitos, com a lente dos meus defeitos. Então, por que Jesus diz: não julgueis? Porque você é pecador igual àquela outra pessoa. Então como é que o pecador vai julgar o pecador? Por isso que só cabe a Deus julgar. Porque Ele é santo. Ele não tem pecado. Agora, eu e você, quando nós cometemos julgamentos, quando nós fazemos críticas, nós muitas vezes estamos olhando diante do nosso viés. E o nosso viés é defeituoso. Propósito concreto. Ao corrigir ou aconselhar, falar na presença de Deus, aplicando essas mesmas palavras à nossa conduta. Olha que interessante. José Maria Escrivá está te dando um propósito concreto. Então, ao corrigir alguém, eu preciso corrigir alguém, eu preciso aconselhar alguém. Então, faça isso na presença de Deus, aplicando primeiro tudo que você vai falar para o outro a você. Olha que conselho interessante. Aquilo que eu vou falar para o outro, primeiro eu tenho que aplicar a mim. Você é muito vaidoso. Então, aplique se você também não tem vaidades. Mas você mentiu para mim. Mas aplique também se você já não mentiu para alguém. Mas você isso, mas você aquilo. Primeiro aplique-se a si mesmo. Grande conselho de José Maria Escrivá. 645. Não recorras nunca ao método, sempre deplorável, de organizar agressões caluniosas contra alguém. Muito menos em nome de motivos moralizantes que nunca justificam uma ação imoral. Olha que interessante, né? Que a gente nunca se organize para caluniar ninguém. Que a gente nunca se organize para falar mal da vida de alguém. Muito menos em nome de motivos moralizantes. Mas é porque este é o certo. Mas por causa do que moralmente é certo, a gente vai caluniando as pessoas. E isto não está certo. Temos que tomar muito cuidado quando a gente abre a nossa boca para falar de alguém. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente abre a nossa boca para falar de alguém. 646.
não há isenção nem intenção reta nos teus conselhos. Se te incomoda ou consideras uma prova de desconfiança, que sejam ouvidas também outras pessoas de comprovada formação e reta doutrina. Se é certo que, como asseguras, te interessa o bem das almas ou a afirmação da verdade do que te ofendes? 647. Maria nem a José comunica o mistério que Deus operou nela. Para que nos habituemos a não ser levianos, a dar o rumo devido às nossas alegrias e às nossas tristezas, sem procurar que nos exaltem ou que se compadeçam de nós, tudo para Deus. E olha que grande conselho, tudo para Deus. Tudo que você for fizer é para Deus. Amém? Gente, vamos entrar num novo tópico chamado vida interior. Como é importante nós termos vida interior, e agora José Maria Escrivá irá nos dar conselhos para a vida interior. 648. Consegue mais aquele que importuna mais de perto, por isso aproxima-te de Deus, empenha-te em ser santo. Aproxima-te de Deus. Importune a Deus. Esteja perto de Deus. Empenha-te em ser santo. Isso faz parte da vida interior. Todos os dias eu tenho que ser santo. Ser mais paciente. Brigar menos com determinada pessoa, evitar a briga com a determinada pessoa, cuidar da minha língua e tantas outras coisas. Empenha-te em ser santo. 649. Gosto de comparar a vida interior a uma veste. A veste nupcial de que fala o Evangelho. O tecido compõe-se de cada um dos hábitos ou práticas de piedade que como fibras dão vigor ao pano. E assim como se despreza um terno com um rasgão, mesmo que o resto esteja em boas condições, se fazes oração, se trabalhas, mas não és penitente, ou ao contrário, a tua vida interior não é, por assim dizer, cabal. Olha que interessante. É preciso unir vida de oração à vida de trabalho. É preciso unir vida de oração à vida de trabalho e à vida de penitência. Na vida espiritual, uma coisa vai puxando a outra. Então não tem como você ser uma pessoa de oração sem ser uma pessoa penitente. E não adiantaria você ser uma pessoa penitente se você não reza. Então, na vida com Deus, na vida espiritual, uma coisa vai puxando a outra. Então logo se você reza, logo você é penitente, logo você trabalha. Então não tem como uma pessoa ser uma pessoa de oração e ser uma pessoa preguiçosa. Não tem como você ser uma pessoa de Deus, de oração, mas não quero fazer penitência, aquilo que me traz desgosto. Então a vida espiritual vai convidando você a abarcar tudo. Oração, penitência, sacrifício, trabalho. – 650. Vamos ver, quando acabas de entender que teu único caminho possível é procurar seriamente a santidade. Olha que bonito. O teu único caminho possível é buscar seriamente a santidade. Não existe outro caminho. Você não pode viver sua vida à toa. Você não pode viver sua vida de qualquer jeito. Este é o único caminho possível. Caminho possível para você ir para o céu, tá? Agora, se alguém não quer ir para o céu, se alguém não quer a sua salvação, aí existe outro caminho.
Mas para ir para o céu não há outro caminho. Não há outro caminho. Aliás, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia para provar isso para você. Em Hebreus, vamos ver se eu acho. Hebreus, vamos ver se o Frei acha, mas essa palavra, ela é importante. Deve estar... Vamos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda. Frei não está achando aqui, mas eu preciso dessa palavra para você, tá? Porque José Maria Escrivá está dizendo: não existe outro caminho que não seja a santidade. Então, nós precisamos de santidade para ver Deus. Eu vou ler de novo o trecho aqui para você. Vamos ver quando acabas de entender que teu único caminho possível é procurar seriamente a santidade. Então, não existe outro caminho para você. Não existe outro caminho para mim. E aí, José Maria Escrivá continua: decide-te. Não te ofendas. Não te ofendas a tomar a sério essa tua leviandade. Se não a combates, podes terminar numa triste farsa blasfema. Olha como isso é sério. Então, procura seriamente a santidade. Decide-te, não te ofendas a tomar a Deus a sério. Em tua leviandade, se não a combates, podes terminar numa triste farsa blasfema. A passagem que eu queria, olha, eu já estava na página, mas eu não achei. Vamos lá. Ah, tá aqui. Hebreus 12, 14. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Então confirma o que José Maria Escrivá está dizendo, porque ele está dizendo assim, ó: vamos ver quando acabas de entender que teu único caminho possível é procurar o Senhor, é procurar seriamente a santidade. O teu único caminho possível é procurar seriamente a santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Então, você precisa de santidade para ver o Senhor. Umas vezes deixas explodir o teu mau caráter, esse que em mais de uma ocasião aflora com uma dureza disparatada. Outras, não cuidas de arrumar o teu coração e a tua cabeça para que seja um aposento regalado para a Santíssima Trindade. E sempre acabas por ficar um tanto longe de Jesus, a quem conheces pouco. Assim nunca terás vida interior. Umas vezes, deixas explodir o teu mau caráter. A pior coisa que tem é quando você deixa explodir aquilo que você tem de mal dentro de você. Porque quando você deixa explodir aquilo que tem de mal dentro de você, quem sofre são as pessoas. Então você começa a ser aquele pai explosivo, aquela mãe explosiva, e você tira de você o seu pior. Que bonito se nós pudéssemos dar para as pessoas o nosso melhor. O nosso eu transformado por Cristo. O nosso eu cheio do Espírito Santo.
mas é triste quando nós damos ao outro o nosso pior. E diria, principalmente quem sofre com isso aqui que eu estou lendo agora, são aqueles que moram com você. São aqueles que moram na sua casa. Geralmente são esses que têm que aturar a explosão do teu mau caráter. As suas palavras, os seus gestos, o teu silêncio, que muitas vezes também às vezes não é virtude, mas é malcriação. Então, umas vezes deixas explodir o teu mau caráter, esse que em mais de uma ocasião aflora com uma dureza disparatada. Ou seja, às vezes você se torna uma pessoa dura. E as pessoas têm que conviver com esse teu gênio duro, pesado. Outras não cuidas de arrumar o teu coração e a tua cabeça para que seja um aposento regalado para a Santíssima Trindade. E desse jeito, como que Deus habita no teu coração? Como é que Deus habita na sua mente? E sempre acabas por ficar um tanto longe de Jesus. Na verdade, tudo isso vai te deixando longe de Jesus, a quem conheces pouco. A pior coisa que tem é conhecer pouco Jesus. Assim nunca terás vida interior. E aí José Maria Escrivá está falando com você. Assim você nunca vai ter vida interior. Desse jeito não. 652. Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Na mesma pessoa de Jesus, perfeito Deus, perfeito homem. São muitos os cristãos que seguem Cristo pasmados ante a sua divindade, mas o esquecem como homem. E fracassam no exercício das virtudes sobrenaturais, apesar de toda a armação externa de piedade, porque não fazem nada por adquirir as virtudes humanas. Jesus tinha virtudes humanas, porque Jesus era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus era muito educado, Jesus era paciente, Jesus era alegre, Jesus era temperante, Jesus era casto. Jesus tinha virtudes humanas, Jesus era justo. 653. Remédio para tudo. Olha que bonito. Você quer um remédio para tudo? Remédio para tudo. Já pensou sair um remédio desse? Remédio para tudo. Remédio para tudo. Santidade pessoal. Remédio para tudo. Santidade pessoal. É um grande conselho esse, hein, gente? Por isso os santos estiveram cheios de paz, de fortaleza, de alegria e de segurança. Então, se você quiser paz, santidade. Se você quiser fortaleza, santidade. Se você quiser alegria, santidade. Se você quiser segurança, santidade. O remédio para tudo então é o quê? Santidade pessoal. Seja santo. Lute para ser santo dia após dia. 654. Até agora não tinhas compreendido a mensagem que nós, os cristãos, trazemos aos demais homens, a escondida maravilha da vida interior. Que mundo novo lhes estás mostrando. 655. Quantas coisas novas descobriste? No entanto, às vezes és um ingênuo e pensas que já viste tudo, que já estás a par de tudo. Depois tocas com as mãos a riqueza única e insondável dos tesouros do Senhor, que sempre te mostrará coisas novas. Se corresponderes com amor e delicadeza, e então compreendes que estás no princípio do caminho. Às vezes a gente acha que a gente está muito longe na santidade.
mas às vezes nós estamos só no princípio do caminho. Porque a santidade consiste na identificação com Deus, com o nosso Deus que é infinito e inesgotável. Ou seja, cuidado para você não achar que você já conseguiu, que você já chegou lá, que você não tem mais nada para fazer, que agora você já atingiu altos graus de santidade. Cuidado, 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 cuidado. Vamos ver se eu acho essa palavra que está em Filipenses. Se eu não me engano, Filipenses capítulo 3, versículo de 12 a 16. Filipenses capítulo 3, versículo de 12 a 16. Nós vamos ver Paulo, um homem de Deus, Paulo, um homem que chegou a um alto grau de santidade, mas olha o que ele diz: não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Paulo reconhece: eu não pretendo dizer que cheguei à perfeição, não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. E consciente de não tê-la ainda conquistado, eu só procuro isto. A perfeição, gente, a santidade. Prescindindo do passado, atirando-me ao que resta para frente, eu persigo o alvo rumo ao prêmio celeste ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto, e se tendes outro sentir sobre isto, Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Essa palavra, ela confirma o que José Maria Escrivá acabou de nos ensinar. 656 é com amor, mais do que com o estudo, que se chega a compreender as coisas de Deus. Olha que bonito. Você compreende mais as coisas de Deus com amor do que com estudo. Não adianta estudo sem amor. É claro que o estudo é importante, ninguém está desconsiderando a importância do estudo. Só se ama aquilo que se conhece. Mas esse pensamento é importante. É com o amor. Mais do que com o estudo. Ele não está desclassificando o estudo. Mas estudar sobre Deus. O maior conhecimento de Deus é o amor. Porque Deus é amor e você só conhece o amor amando-o e deixando-se amar. Por isso, tens de trabalhar, tens de estudar, tens de aceitar a doença, tens de ser sóbrio, amando. E aqui está o segredo. Você vai trabalhar amando. Você vai estudar amando a Deus. Você vai passar por aquela enfermidade amando a Deus. Então qual é o segredo para conhecer Jesus? O amor. É por isso que Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, sem amor nada vale. Mesmo que eu entregasse alimento aos pobres, se eu não tiver amor, de nada vale. Que eu e você possamos crescer no amor. Que eu e você possamos crescer na santidade. Que eu e você possamos crescer na graça de Deus.